Eu gostaria de convidar e manifestar aqui o nosso imenso prazer em ter nesse elenco de parceiros que a gente vem construindo ao longo desses anos, agora o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, o doutor Eduardo Gussen, Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, e Felipe Figueiredo Silva, coordenador de geoprocessamento na Coordenadoria de Análise, Diagnóstico e Geoprocessamento do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, que vão falar sobre o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e Mapos. Felipe. Bom, boa tarde a todos. Boa tarde aos presentes e os que nos assistem à distância. Eu agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui no dia de hoje e compartilhar com vocês um pouco da nossa experiência. Na realidade, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, o Ministério Público no Brasil, o Ministério Público brasileiro, ele passou por uma imensa transformação com a Constituição de 88, e eu, como Procurador-Geral de Justiça, o primeiro Procurador-Geral de Justiça a assumir a instituição, tendo ingressado, assumido a chefia após 88, eu tenho um pouco dessa missão de trazer a modernidade para o Ministério Público e para o setor público, de uma forma geral. Nós sabemos que o sistema de justiça é muito conservador nesse sentido, nessa ótica, e eu gosto sempre muito daquela frase que diz que o que nos trouxe até aqui não vai nos levar adiante. Então, nesse sentido, o Ministério Público do Rio de Janeiro, na busca dessa modernização, na busca de novos caminhos, criou, no ano de 2013, um instituto chamado Instituto de Educação e Pesquisa do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Então, através desse instituto, nós desenvolvemos um planejamento moderno, e esse planejamento contempla o georreferenciamento, a estatística e a informação. O georreferenciamento, obviamente, e eu gostaria de registrar a importância que o Pereira Passos teve para todos nós, do Ministério Público, a importância que o Pereira Passos, através do próprio Aroeira, teve na concepção, na instalação disso, dentro do que há de mais moderno hoje em dia, que é o compartilhamento, dividir a informação, ao contrário do que vivíamos no passado na sociedade industrial, que o armazenamento de capital era que fortalecia o indivíduo. Nessa sociedade do conhecimento, é o compartilhamento que nos torna mais forte. E o Aroeira, com a equipe toda do Pereira Passos, teve uma participação decisiva na constituição desse nosso instituto, inclusive indicando para todos nós, todos os profissionais que integram a nossa equipe hoje de geógrafos, inclusive o Felipe, que falará adiante. Então, o georreferenciamento, para inserir o membro, seja ele promotor de justiça, procurador de justiça, a imprensa, o empresariado, o cidadão, no contexto local em que os fatos se desenvolvem. Então, hoje em dia, graças a esse trabalho, repito, esplendoroso do Pereira Passos, nós conseguimos chegar a um quarteirão e identificar nesse quarteirão quantos domicílios tem, quantos homens moram ali, quantas mulheres moram ali, quantas crianças residem naquele local, e a partir daí, cotejando com a nossa atividade fim, nós conseguimos identificar daquelas mulheres que moram naquele quarteirão, quantas foram vítimas de violência doméstica, quantas crianças evadiram da escola, quantos idosos estão em situação de risco. Então, com a tecnologia,
com a transparência, nós vamos interagindo com a sociedade e criando instituições públicas muito mais transparentes e eficientes. A estatística, para traduzir esses dados de uma forma fácil de percepção, rápida, e a informação, que nós dividimos em 3 eixos. Informação externa, que captamos dentro da grande rede. Então, INEA, Pereira Passos, todos os institutos que estão aí à nossa disposição. Informação interna, que são essas produzidas através do nosso Instituto de Educação e Pesquisa, e, nesse sentido, nós estudamos cada promotoria de justiça nossa, e a atuação do Ministério Público é multidisciplinar, passa por assistência social, saúde, educação, transportes, consumidor, informação interna que nós produzimos nesse centro de pesquisas, e atrelado, acoplado ao nosso centro de pesquisas, nós temos 3 laboratórios. Um laboratório orçamentário e de políticas públicas, um laboratório legislativo e um laboratório jurídico. Então, nós vamos acompanhar a execução orçamentária de cada município, do próprio Estado. Criamos agora, recentemente, um índice do Ministério Público, chamado I.MPRJ, e vamos lançar na semana que vem. Então, vamos mostrando ao cidadão como o gestor está aplicando o dinheiro dos impostos dele. Um laboratório legislativo, vamos traçar um perfil de todos os vereadores, de todos os deputados estaduais, federais, senadores, governadores e prefeitos. Ou seja, o cidadão vai poder ver se o vereador que ele elegeu, quais os projetos que ele encaminhou na área de educação, na área de saúde, na área de assistência social, e aqueles que nós chamamos de bizarros, sem qualquer razão de ser. Então, a partir daí, ele vai avaliando, vai acompanhando, encurtando o caminho entre o cidadão e os órgãos governamentais, inclusive o próprio Ministério Público. E um laboratório jurídico que nós vamos estudar o 2º grau de jurisdição e os tribunais superiores, vendo as tendências e registrando isso para toda a sociedade. Eu acho que essa contribuição nossa, ela serve como uma grande colaboração para o desenvolvimento da cidadania. Nós vamos criar nesse ambiente, nessa plataforma digital, uma fábrica de aplicativos, ou seja, o cidadão vai poder entrar em cada escola, a escola em que o filho dele está matriculado, e avaliar o desempenho dela. Então, quantos alunos tem em cada sala de aula, em cada turno, como está a merenda, como é a atuação do diretor, qual a verba aportada ali, ou seja, é um ambiente digitalizado que nós inserimos as nossas instituições, abrimos as nossas instituições e nos colocamos à disposição para qualquer tipo de cobrança. Eu acho que no país em que nós vivemos, nas circunstâncias em que nós vivemos, principalmente no nosso Estado, isso é fundamental. Para que vocês tenham uma ideia, dentro desse conceito de compartilhamento de conhecimento, o Tribunal de Contas do Estado passou a disponibilizar, de 4 meses para cá, a íntegra de todos os processos que foram apreciados no plenário de julgamento do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Nós levávamos cerca de 5 a 10 anos para obter essa informação, com trocas de ofícios que criavam burocracias, emperramentos, e nós nunca chegávamos ao que a gente trabalha como a verdade real dos fatos. A dificuldade para elucidar essas questões era imensa. E eu acho que, nesse sentido, nós temos muito a colaborar. A instituição está aberta. Eu estou lá na Marechal Câmara 370, temos um contato muito próximo com Pereira Passos e estamos abertos a integrar, a interagir com qualquer outra instituição
ou se pessoas físicas quiserem ir lá desenvolver trabalhos, estamos à disposição também. A nossa plataforma está disponível na página inicial do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Então, basta chegar na página principal e clicar em MP em Mapas, abrem 3 eixos, um é o social, outro institucional, administrativo. Quando clica no social, não sei se a internet está pegando bem, está funcionando, surge uma barra com estrutura política, social propriamente dita, econômica, cultural, orçamentária. Ao clicar na foto do político, abre todo o perfil dele. Abre todo o perfil e a pessoa vai podendo cada vez mais ter acesso a uma gama grande de informações, que eu acho que deve nortear a atuação de todo gestor público, de toda pessoa que ocupa postos públicos. No social, nós, a partir de dados do IPEA, disponibilizamos uma gama grande de informações, ou seja, o promotor de justiça, o advogado, o cidadão que está redigindo uma ação popular, ou o promotor de justiça redigindo a inicial, precisa de dados de uma forma rápida. O grande mérito da plataforma é esse, é o de condensar dados a um clique. Então, ninguém inventou a roda, não tem nada excepcional nisso, a não ser trabalhar de uma forma otimizada e sistêmica todos esses dados. No econômico, nós vamos ao IBGE, no cultural, ao Wikipedia, orçamentário, como eu disse para vocês, remete ao Tribunal de Contas, e eu consigo aí abrir, é porque aqui está um pouco reduzido, acho que eu não vou conseguir abrir, mas eu consigo abrir a um clique a plataforma. Eu vou passar a palavra agora ao Felipe, que vai mostrar para vocês o nosso produto in loco, que, repito, teve como grande inspiração o Pereira Passos, através do Aroeira, a quem eu agradeço mais uma vez, e colocamos a instituição à disposição de todos vocês. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Eu vou dar uma rápida apresentação sobre a nossa plataforma. Ela é constituída basicamente de diversas informações abertas do Estado. Conseguimos, nesse curto período de mais ou menos 1 ano e meio, estruturar uma série de informações em plataforma livre, usando a parte toda tecnológica de OpenStreetMaps, e nós tentamos compilar o que há de mais moderno na visualização, na geovisualização. Nós temos hoje a plataforma do in loco, com mais ou menos 250 camadas, mais do que isso até, versando sobre os temas ambientais, de assistência social, o censo, dados de segurança pública. Nós podemos agora também fazer pesquisas base na nossa plataforma. A gente pode fazer filtro de área, desenho e compartilhamento desses dados e, inclusive, download. Para a apresentação geral, eu gostaria aqui só de contar com a ajuda do Fred. Clica em segurança pública. Nós temos uma aba totalmente voltada ao Instituto de Segurança Pública, o ISP, inclusive com compartilhamento de informações do ISPGEL. A gente pode fazer um trabalho, por exemplo, de verificação dos dados que são publicados constantemente. Então, a gente pode clicar no armamentos e ter um compêndio, um histórico, contendo informações sobre cada camada ali de apreensão de simulacro de armas, por AISP, e em alguns casos até por DP. Então a gente chega nessas regiões e consegue escrutinar o dado, trazendo na aba à direita a informação gráfica, né, contendo
todo o histórico que foi disponibilizado por trimestre para cada tipo de crime ou de apreensão analisada, tá? Nós podemos clicar no Ver Mais e ter dados sobre os registros, as tabelas. Então, ele vai, a cada vez que for clicado sobre uma determinada área de escrutínio, nós teremos uma apresentação da tabela de atributos que foi compilada para esse fim. Fechando, a gente pode sobrepor informações, daí a riqueza também da nossa plataforma de mapas para o Estado, né, ela é centrada no Estado. Nós podemos sobrepor informações, por exemplo, das DPs, né? Então a gente pode colocar batalhões de polícia, delegacias legais. A gente sabe da dificuldade de estruturação de dados para o Estado, né, sobretudo quando foge ao recorte da região metropolitana. Então, nós temos aqui cadastrados toda a base, né, georreferenciada de polícia, de polícias técnicas, de órgãos do Ministério Público. Então, a gente pode começar a cruzar essa informação, sobretudo para a análise do promotor. Só um instantinho, Felipe. Fred, vai em saúde. Eu gosto muito de mostrar sempre, porque evidencia toda a capacidade da plataforma quando a gente vai em saúde e observa os pontos das OS. Então, eu abro uma OS, eu identifico todas as organizações sociais distribuídas pelo Estado, eu entro dentro dela e eu consigo ver, inclusive, o contrato social que gerou aquela OS. E vou além, eu vejo o contrato social com a assinatura dos responsáveis. Então, hoje em dia, com a inteligência artificial, nós conseguimos reunir toda a gama de informações voltadas para determinada pessoa. Voltando à plataforma, nós temos a possibilidade de colocar sobre um clique esses links, esses hiperlinks comentados agora pelo Dr. Gusen. Nós podemos também ir na aba do censo e demonstrar a possibilidade de pesquisa por recortes, né, censitários, que são os menores que a gente tem. A gente pode ir à aba, por exemplo, da pesquisa por desenho, ao lado da lupa. A gente pode simplesmente desenhar um polígono, uma poligonal sobre uma determinada área, que ele faz uma avaliação sobre quantos domicílios e qual a população residente daquela região. Então, ele faz uma busca ali e me retorna a pirâmide etária daquela região, por exemplo, né, com a estimativa daquela região. Se eu quiser fazer uma busca mais aprofundada, eu posso clicar, obviamente, no setor censitário e extrair essa informação. Ele também consegue trazer para a gente uma rápida contagem sobre o número total de escolas, hospitais, estações de BRT e estações de ônibus, por sobreposição espacial. Pela pirâmide etária ali, você já observa que a população em determinadas localidades, ela não vai muito além dos 55, 60 anos de idade. Então, vê como que há um encurtamento significativo ali. Exatamente. Esse encurtamento se dá, sobretudo, na faixa dos homens, né, entre 25 a 30 anos, sobretudo o impacto das áreas mais favelizadas. Podemos também ter outra capacidade na nossa plataforma de mapas, que é a do desenho à mão livre. Nós podemos também fazer o compartilhamento dessa informação. Então, eu posso colocar qualquer informação ali na nossa plataforma. Pode colocar, por exemplo, dados da educação, Fred. Eu tenho capacidade de colocar os dados e fazer uma busca por um recorte específico. Muitos dos nossos recortes, né, dos recortes que o Ministério Público necessita, às vezes são adversos dos recortes praticados, né? Então, por exemplo, nós temos a nossa divisão por
promotorias de justiça. Então, eu posso ir na lupa e fazer uma busca, por exemplo, por CRAI, que são os nossos centros regionais de apoio administrativo, ou eu posso fazer dentro dos CRAIs uma busca por regiões específicas. Então, se eu vou a qualquer CRAI, a Barra do Piraí, ele me recorta os municípios que fazem parte desse recorte regional. Eu posso demarcar especificamente essa região e posso dar um zoom em Barra do Piraí, por exemplo, para evidenciar o município. Então, ele faz um recorte, um campo cirúrgico em que me delimita somente essa informação para esse CRAI. E eu posso compartilhar essa informação lá em cima, via imagem, via download, ou posso compartilhar a própria URL por uma mensagem, WhatsApp, e quem abrir, vai abrir nesse exato recorte. Queria fazer um adendo ao que o Felipe está falando pelo seguinte. Cada vez é mais difícil que um membro do Ministério Público, um juiz de direito, um advogado ou um cidadão enxergue um local de perto. E através dessas ferramentas modernas, nós conseguimos, georreferencialmente, chegar nessa localidade e gerir o nosso trabalho. Então, é o promotor de justiça gerindo a área em que ele tem atribuição e plotando nela todos os equipamentos públicos e podendo fazer uma avaliação intensa desses equipamentos públicos, sempre na linha da transparência dos dados abertos. Nós abrindo os nossos dados e cobrando que as outras instituições públicas abram os seus também. Então, eu tenho certeza que, a partir daí, a minha esperança é grande, a partir da tecnologia, a partir dessa transparência, nós possamos construir um Estado melhor. Eu costumo dizer que é muito fácil essa compreensão. Quem chega no Rio de Janeiro, hoje em dia, pelo Galeão, olha à sua esquerda, vê um lixão, olha à sua direita, vê um valão, na frente uma comunidade que cresce de forma desenfreada, com milícias, com tráfico e tudo mais. A partir daí, a gente começa a olhar para uma delegacia policial e enxergar quem é o delegado, quantas viaturas tem, qual o trajeto que essas viaturas fazem, o batalhão de polícia, quem é o comandante, qual é o efetivo e por aí vai. Então, eu acho que o ganho que a população passa a ter é muito grande. Só para fechar e demonstrar mais uma possibilidade da nossa plataforma, que é uma plataforma open source, no vizinho, no final ali, nós temos a informação sobre como foi desenvolvido essa nova versão, que a gente batizou como InLoco 2.0, ela está disponível, aberto no GitHub, para quem quiser colaborar no desenvolvimento da plataforma. Então, nós temos ali toda a base colaborativa sendo posta também para quem desenvolve, né? Tendo a possibilidade de criar a sua própria estrutura num modelo similar ao que o próprio Ministério Público desenvolveu dentro da casa, usando recursos internos. Apenas para concluir aqui, eu quero dizer que a nossa pesquisadora principal é a doutora Thaís Duarte, egressa da UERJ, doutora pela UERJ, e nós temos um convênio, uma parceria com o Inácio Cano e com o Centro de Pesquisas da UERJ. Então, eu acho que todo esse ambiente que nós estamos criando no Rio de Janeiro, com autarquias como Pereira Passos, com participação de universidades, da importância, da grandiosidade da UERJ, instituições públicas como o próprio Ministério Público, nós possamos avançar e construir um Estado melhor. Muito obrigado a vocês. Nós que agradecemos muitíssimo a participação do Ministério Público Estadual e abro para perguntas.
Antônio. A Laura Carneiro pergunta: o Ministério Público do Rio de Janeiro pode disponibilizar essa infraestrutura para que municípios de São Luís do Maranhão, por exemplo, adapte com dados próprios? Municípios da onde? Ela escreveu outros municípios. Estamos abertos a disponibilizar isso para qualquer instituição pública. Volto a dizer, o slogan é compartilhando conhecimentos, e quanto mais nós pudermos difundir essas práticas, mais a sociedade num todo sai ganhando. Apenas um complemento: no campo superior direito, eu não estou conseguindo ver aqui, talvez pelas dimensões da tela, mas tem um help desk em que as pessoas podem acessar ali e fazer um contato com a nossa gerência, que o gerente que desenvolveu a plataforma no Ministério Público é o Daniel Belchior, que não pôde comparecer hoje por ter outro compromisso. O Eliton de Assis Silva pergunta: é possível fazer download desses dados? Plenamente. Esses dados estão sob a possibilidade de download, clicando no conteúdo, né? A gente seleciona um determinado conteúdo e vai habilitar esse conteúdo sob a forma de imagem, documento, planilha, Google Earth e Shapefile. Então, nós podemos rapidamente pegar qualquer conteúdo da plataforma, clicar nele, exibir ele e fazer o download. Então, eu posso colocar ali, como o Fred está demonstrando, os dados do DRM, que é o Serviço Geológico do Estado, e salvar sob a forma de um arquivo de zip ali, com os dados de Shapefile, por exemplo. Tá? Então, essa é a forma como a gente tem para exportação de conteúdo da plataforma. Alguma pergunta? Tem. Olá, boa tarde. Eu sou Nathalie, do INEA. Eu gostaria de parabenizar a iniciativa do Ministério Público, né? Na pessoa do Procurador-Geral Eduardo e o coordenador de processamento Felipe, que acho que a gente teve numa reunião lá, né, juntos. Nos colocar sempre à disposição para informações, receber informações. A gente está com uma iniciativa lá no INEA, a gente aderiu à INDE, né? Hoje nós somos um nó central da INDE, e estamos publicando os nossos dados lá, e elaborando uma plataforma muito parecida com essa para fazer essa divulgação. E o que eu queria saber de vocês? Vocês pretendem também ir por esse caminho, futuramente? Porque, pelo que eu vi, é uma coisa ainda um banco de dados de vocês, que vocês acessam internamente, e não está publicado lá no governo federal ainda, né? Até onde eu pude ver. Vocês pretendem seguir esse caminho, ou que é assim que é o caminho que a gente tem seguido, nosso que o IPP também está, como a Arueira falou, está nessa intenção, né, de ser um nó da INDE, ou manter essa, né, uma plataforma mais exclusiva, assim? Bom, eu vou... A tua colocação um pouco técnica. Primeiro, eu quero dizer que será um prazer poder recebê-los lá no Ministério Público, para nós podermos fazer uma troca de informações, um aprendizado conjunto. A plataforma ela está em franco desenvolvimento, impressionante, e nesse período, inclusive, eu tive um grande aprendizado, e há pouco tempo falava com um escritório grande de advocacia que foi nos visitar, que em breve todos eles deverão ter nos seus quadros um geógrafo e um estatístico, porque são funções necessárias, e esse aprimoramento, essa evolução é fundamental. Nós pretendemos, sim, seguir todos os caminhos que nos levem a um desenvolvimento maior.
E precisamos aprender muito também. Volto a dizer, essa não é a minha formação, mas nós vimos uma necessidade grande do sistema de justiça num todo se modificar. Fazendo aqui uma rápida ilustração para vocês, para que vocês compreendam melhor a nossa atuação. Os dois processos mais relevantes, mais importantes do judiciário brasileiro, sem dúvida alguma, são Mensalão e Lava Jato. Mas o sistema de justiça não pode deixar de fazer uma meia-culpa de que houve um erro ali. O dano aconteceu. Nós permitimos que aquilo acontecesse. Por quê? Deixamos para atuar de forma repressiva, demandista, voltada para o judiciário. E o que nós pretendemos com isso tudo é modificar o eixo de atuação, trazendo para uma atuação prévia, preventiva, resolutiva, informativa. Então é nesse sentido que esse compartilhamento de dados, esse entrosamento, principalmente entre instituições públicas, é de extrema relevância. Boa tarde. Eu gostaria de saber, de quanto em quanto tempo e de que forma vocês atualizam essa plataforma de dados? Vou passar aqui para os universitários. Bom, a nossa tentativa de atualização é diária. Nós temos sempre o olho sobre os principais períodos de lançamento do dado do INEP, DataSUS. É claro que toda base tem sua limitação, né, por questões até de geolocalização, né? A gente tem uma certa dificuldade, por exemplo, de geocodificar crimes no interior do Estado, né, por conta das vias não terem a devida indicação. Mas, de qualquer forma, nossa plataforma tem acompanhado o calendário de divulgação dos principais fontes de dados para a atualização dela. A gente procura fazer uma menção sobre a fonte e a última data de atualização na própria camada de exibição. Então, se a gente estiver lidando com uma base censitária, que só tem atualização decenal, ela vai estar constando ali da última vez que ela foi atualizada. No caso do INEP, toda vez que tem o censo novo do INEP, a gente atualiza. Então, a gente está esperando agora, por exemplo, acabar a Prova Brasil e o INEP liberar esse dado. Então, logo, a gente vai processar e colocar ele à disposição. Algumas das nossas bases também têm essa questão da base parcial. Significa que nós não podemos chegar à completude do dado para o Estado. Muitos municípios têm uma defasagem muito grande, não tem nem Street View, então fica difícil geocodificar a informação nesses locais. Então, basicamente, é isso. Só voltando rapidamente à pergunta do INEA, a nossa plataforma, na medida do possível, está aberta à inclusão dos dados do INEA. A gente convida os órgãos do Estado que tenham interesse em colocar suas bases digitais na nossa plataforma como repositório a fazê-lo. Nós temos a intenção de integrar a INDE em breve, porém, nossa equipe ainda tem um esforço de atendimento interno das demandas muito grande, então isso nos custará um certo tempo. Nós estamos para o ano que vem propondo internamente fazer a migração dos nossos dados para uma plataforma estilo DataRio, como o DataGov MPRJ, mas isso tudo ainda está em processo de desenvolvimento, tá? Então, hoje, a nossa plataforma de mapas ela tem essa possibilidade de abarcar esses dados, eles vão ficar resguardados no Ministério Público, numa base pública, obviamente, mas com a devida segurança, e complementar toda e qualquer informação que outros municípios que não tenham essas plataformas possam se utilizar dessa informação. Bom, em virtude já do adiantado da hora, há um número grande de perguntas que foram formuladas pela internet. Nós vamos encaminhar ao Dr. Eduardo e ao Felipe essas perguntas e eles responderão
diretamente. Né? Mais uma vez, agradecer muitíssimo a colaboração, a participação do Dr. Eduardo e de sua equipe aqui no evento, e dar o meu testemunho, na verdade, da minha enorme surpresa, agradável surpresa, quando tive o prazer de ser recebido pelo Dr. Eduardo e a equipe lá no Ministério Público, em que tive o contato com todo esse trabalho que eles estão desenvolvendo. O trabalho técnico é, sem sombra de dúvida, de altíssima qualidade, mas o que me deixou assim, absolutamente surpreso e como cidadão extremamente feliz, foi o conhecimento, tomar o conhecimento dessa visão, dessa busca de instrumentalização para o cumprimento, né, da maneira mais eficaz possível da missão, né, constitucional que foi atribuída ao Ministério Público. Né. Não sei se essa é uma iniciativa ainda específica do Rio de Janeiro, ou se isso está já se espraiando pelos outros estados, mas é para nós motivo de muita satisfação saber que essa temática, né, que nós abraçamos, que são as geotecnologias, está contribuindo para que o exercício da cidadania e o suporte aos direitos do cidadão se tornem coisas cada vez mais presentes na nossa realidade, coisa que até bem pouco tempo não era. Então, eu queria, mais uma vez, deixar o sistema LabGIS à inteira disposição do Ministério Público naquilo que for possível ao LabGIS colaborar. Nós teremos o maior prazer e a vontade e a expectativa de nos integrarmos, né, a essa ação. Nós é que agradecemos e é como eu disse anteriormente, esse sistema ele chama Ministério Público em Mapas, mas podia chamar mosaico, cada um vai botando uma pedrinha ali. E não posso deixar mais uma vez de registrar aqui a minha gratidão ao Aroeira, a toda a equipe dele. Me lembro a primeira vez que fui lá e falei, olha, está tudo errado, nós estamos muito parados no tempo e estamos perdendo para o volume, estamos perdendo para o tempo, não vamos longe. Esse aparelhinho que nós carregamos no bolso aqui, todo mundo hoje tem um aparelho desse, tem mais tecnologia do que o primeiro foguete que levou o homem à Lua, e nós não usamos dele 3%. Então, eu acho que através dessa tecnologia e da filosofia de transparência é que podemos ter alguma esperança de dias melhores. E, repito, a instituição mais do que nunca está aberta e ávida por receber vocês lá. Sintam-se em casa. Muito obrigado e uma boa continuidade de trabalho. Bom, faremos um rápido intervalo e em 15 minutos retornamos.